muitos jovens e muitas pessoas que têm um perfil revoltado, contestador, arguidor, que é arguidor? Esses são ainda sensíveis, quem sabe. Mas será que o sistema religioso precisa deles? Nós queremos eles na presença de Deus, dentro do sistema religioso, dentro de uma direção doutrinária, em perfeita comunhão e, no caso, congregados conosco. O que é isso que ele está dizendo na prática, amado? É que ele não consegue ver o Criador sem o sistema religioso. Então a pessoa tem que estar doutrinada, por quê? Pelo Criador? Não. Pelo preceito religioso de quem fundou aquela religião. Sim. No caso dele, é a religião batista. Certo. Não é verdade, amado? Sim. Então vai estar congregado de acordo com que preceito? Com o preceito religioso daquela denominação. No caso dele, é batista. Entendi. Ele defende o sistema religioso de uma forma totalmente equivocada. O irmão Carlos, pelo perfil dele, ele poderia declarar que ele defende a batista. Que seria mais coerente. Seria. Mas não há coerência quando ele fala que defende o sistema religioso, já que ele defende o sistema religioso baseado na Batista. A Batista não é o sistema religioso, ela é apenas um segmento do sistema religioso. É um tentáculo do grande povo. É isso aí. Esse tentáculo é para quê? Para agarrar as pessoas e trazer para dentro do sistema podre. Exato. Mas se eles estão a fim de sair e se tornar inimigos do sistema religioso, é problema deles. Tipo assim, tá excluindo os jovens? Não, que é isso. O inimigo número 1 do sistema religioso é o Salvador. Foi ele quem peitou o sistema religioso. Foi ele quem bateu de frente. Né? Foi ele que xingou de raça de víbora, sepulcro caiado. E xingou tanto e tanto e tanto. Não são vocês que fazem isso, são eles mesmos que fazem isso. Eles já entraram no sistema religioso contestadores e olhando mais para o homem do que para os propósitos de Deus. É porque o homem estava lá, irmão Carlos. É o que a gente prega aqui, o que a gente fala aqui, ensina é isso. Se você tem um homem entre o Criador e o homem, você vai ver primeiro o homem, depois o Criador atrás dele. Mas se você não tem um homem, você só vai ver o Criador. Sim. Então, como acontece do irmão Carlos ficar defendendo que você entra no sistema religioso e não pode olhar o homem? Por que botou a praga do homem entre o Criador e o cidadão? Exato. Ele vai olhar para o homem. Para ele não olhar para o homem, não tem que ter homem entre ele e o Criador. Aí sim. Ah, peraí, o cara é meu patrão. Isso é outra história. A gente não está falando disso. Né, amada? Agora, o cara é meu pastor, meu sacerdote. O que é isso, cara? Que história é essa? Ele é minha ligação com o Criador? Que história é essa? E eu não vou poder olhar para ele? E não olhar para ele, o que o irmão Carlos diz é não ficar chateado com o que ele te prejudica. Com o que ele faz, né? Que ele é falho, não sei o quê. Não, se ele te prejudica, tudo isso tem uma ação. Sim. Um resultado final, prejudicar você em alguma coisa. Então, se esse cara faz qualquer coisa que é um prejuízo para você, tipo assim, o cara é um cara safado que você viu que ele tá fazendo safadeza aí e você não tá apoiando ele com o teu dinheiro. Então, você não pode olhar para ele. Mas ele está entre você e Deus. Então, por que ele se colocou nessa condição? Certo. Então, quando o irmão Carlos fala que na religião, no sistema religioso, a pessoa não deve olhar para o homem, eu digo para o irmão Carlos, é impossível, porque a religião colocou o homem nessa posição. Colocou um cagão, um bunda rachada, como se fosse alguém especial acima de outro homem. Exato. O que não tem amparo da Escritura. Por isso mesmo não tem amparo. Para que o homem não olhe para o homem. Para o homem não olhar para o homem é simples, é só não ter o homem nessa relação da pessoa com o Pai. Então, essas pessoas não estão sendo tiradas do sistema religioso, elas não ficam no sistema religioso porque são pessoas que olham muito para o homem e olham muito menos para as coisas espirituais. Era só não colocar o homem, irmão Carlos. Esse processo de colocar o homem foi vocês que fizeram. Isso não existe na Escritura. Então, em terceiro lugar, eu queria fazer uma consideração aqui. Em primeiro lugar, era que não comentário e xingamento. O segundo lugar é que não adianta falar para ele nem chamar ele para hangout, que ele não vai nem convencer velho, porque velho não aceita. Isso aí é a colocação que ele fez. Que jovem já está tudo rebelde, já tá vai lá entrando na igreja, olhando para o homem e não olha para Deus. Então agora vamos ver a terceira, só para a gente não perder aqui o fio do miau. Aquele desafio que andam dizendo por aí. Qual o desafio? Chame o seu pastor, conteste o seu pastor. Não, eu não sei se é de mim que ele está falando, mas eu falo para chamar o pastor para fazer um hangout comigo, para que o pastor passe vergonha na frente do membro.
É isso que vai acontecer, ele vai passar vergonha de ter ensinado mentiras para o membro. Né, amada? Inevitavelmente. Ou então continuar mentindo. Ou então o membro acredita mais ainda nas mentiras dele e se enfia mais ainda embaixo do jugo. Desafie o seu pastor para responder a seguinte pergunta. Isso aí eu não sei disso, não. Tem o questionário lá do site, que são 15 perguntas. Será que é disso que ele está falando? Não sei, vamos ver qual é a pergunta. Pastor, o sistema religioso de hoje é o mesmo sistema religioso do tempo de Jesus? Isso não precisa nem perguntar, né, irmão Carlos? Está na cara, né? Ou será que precisa perguntar isso pro pastor? Né, amada? Vai perguntar pro pastor isso? Ô, pastor, o sistema religioso de hoje é o mesmo tempo? Ele vai, isso não precisa perguntar. Tá na cara que não é. É outro. Tá na cara que o modelo é outro. E os dois, tanto esse como o do tempo do Salvador, o Salvador nunca fez parte. Ele tá falando do sistema religioso, ele tá falando de quê? Não é dos sacerdotes, não? Sei lá, sistema religioso, práticas religiosas, religião no geral, eu tô entendendo dessa forma. Porque a Madinha entendeu de um jeito ou do outro, mas dos dois jeitos tem noção. O sistema religioso é o sistema religioso da época do Salvador, o sistema farisaico, o sistema de sacerdote, de culto divino, de templo, o sistema templário. E hoje, né, esse mesmo sistema com cultos, sacerdotes, práticas, templos e tudo. Claro que são dois sistemas diferentes. Ou não? Não, igual. É isso que a confusão tá nisso. Mas eu entendi, é bom que aconteça. Porque, olha só, eu penso que a confusão, quem traz é o processo religioso. Eu penso que o irmão Carlos está falando agora isso, mas ele está falando das atitudes do Salvador e dos apóstolos. Ele não está na mente dele que o sistema religioso é o sistema farisaico, lá do templo. Eu estou pensando que é isso. Entende? Por exemplo, ele está na mente dele, fica observando para ver, que ele está dizendo que o sistema religioso desta época, ele está fazendo um paralelo com a atitude do Salvador, com a atitude de Paulo, a atitude de Estevão, a atitude de Silas. Para ele, isso é o sistema religioso. É o que ele disse que são perguntas que perguntam para ele, que o sistema religioso de hoje é o mesmo do tempo antigo. Mas a pergunta que está na mente dele é no sentido de que o sistema religioso para ele é o que o Salvador pregou, é o que Paulo ensinou. Pregou, quer dizer, uma palavra feia que eu não falo mais. É isso aí. Enquanto que na nossa mente, sistema religioso podre é esse de hoje que é igual ao dos fariseus. É isso que eu entendi. Agora, se ele está falando que o sistema de hoje relacionado ao Salvador e aos discípulos, nós dizemos que jamais é o mesmo. Eu diria isso, é outro. Mas se é o farisaico, é o mesmo. É o mesmo. Então, primeiro vamos ter que compreender bem mesmo o que ele está dizendo para poder a gente ver se aponta para um para o outro. Tá vendo a confusão que eles fazem, amada? Você tem que ficar desembolando isso. E do tempo de Paulo, aí eles pensam que os pastores vão ficar... Tempo de Paulo, ele não falou tempo dos sacerdotes. É verdade. Mudos, vão ficar afônicos, vão, no caso, gaguejar? Não vão, não. A resposta é muito... O irmão Carlos confunde tantas coisas, amado. A mente dele está tão cauterizada e confundida que tudo ele... Praticamente, por exemplo, ele acha que nós falamos que não precisa mais cear. Nós sempre falamos que não tem. Ele acha que a gente quer criar um outro sistema. Né, amada? Enquanto a gente ensina aqui, mostra que não tem que ter sistema nenhum. Não já reparou isso não? Que ele está sempre equivocado com relação a nós? Sim. Está sempre equivocado. Tá. E agora também ele está equivocado achando que a gente vai fazer pergunta ao pastor de que se esse sistema é igual ao outro. Mas ele está se referindo ao sistema, vamos dizer que não é sistema, mas que é a palavra do Salvador, a palavra dos apóstolos. Foi por isso que eu não compreendi, porque graças ao Pai, eu fora desse lixo não consegue mais enxergar a loucura. Eu não consigo mais ver dessa forma, que eu hoje, para mim, eu tenho certeza que o Salvador nunca teve um sistema religioso, ele nunca instituiu um sistema, então ele veio aqui para nos ensinar o amor ao próximo e pronto, sem nada religioso, nada, nenhuma prática, nada. Por isso que eu achei que ele está falando do sistema religioso hoje, Constantino para cá, e do sistema lá templário de Salomão, dos sacerdotes para cá. Eu entendi dessa forma, porque eu não vejo Salvador não dá pra participante de nenhum sistema religioso. E eu também, por pouco, eu não percebia, mas aí quando eu estalo, Mas você tá certo, ele fala que ele quer que as pessoas entendam que o Salvador fazia parte de um sistema religioso. Entendi agora. É isso aí. Perfeito, é isso mesmo. E que ele quer dizer que esse sistema religioso que o Salvador fazia parte mudou agora por aspectos sociais. Obrigaram o sistema religioso do Salvador de mudar. Só que é um equívoco do tamanho desse planeta. Isso. Porque jamais o Salvador participou de nenhum sistema religioso assim também, como nunca ele foi cristão. Nunca foi cristão, nunca criou um sistema, nunca criou prática nenhuma, ele mesmo nunca fez.
Quando o irmão Carlos fala que defende o sistema religioso, na cabeça dele, cauterizado, ele está achando que ele está defendendo o que o Salvador ensinou. Exatamente. E o que Paulo ensinou. Mas Paulo e o Salvador nunca ensinou o sistema religioso. Entendi. É esse que é o grande P do problema, o que da questão. Poxa. E o S da solução, somente o Salvador pode dar, se é que tem pro irmão Carlos. Porque tá do jeito que tá até hoje. É. Agora você viu a gravidade do troço. É, porque me embaratinou legal. Simples. O sistema religioso de hoje é completamente diferente do sistema religioso do tempo de Jesus. Ah lá, viu? Você tá certo. Mas ele não está falando o sistema religioso que os sacerdotes implementaram. Não. Que os fariseus, Não. que os saduceus, que os escribas implementaram. Ele está falando que o que o Salvador fez foi um sistema religioso. É totalmente insano, mas aí você tem que entrar na insanidade para você compreender pelo menos o que ele está falando. Você não vai concordar, mas vai compreender. Vai compreender. E é isso que você tem buscado agora resolver esse problema. Compreender o que o irmão está falando. É complicado, amado. Se não fosse você, eu estava sem compreender até agora. Aí, cara, sabe o que dá? Nenhum entende o outro na discussão dessa, se for ao vivo, e sai brigando. Ah, entendi. Porque ele vai dizer que o sistema religioso é diferente. E nós vamos dizer que é o mesmo. Só que ele está falando do sistema religioso de uma coisa. A gente está dizendo que o sistema religioso não é o que ele está falando. Não é. Né? O sistema religioso agora que está aí é o mesmo do processo religioso do tempo do Salvador. Do tempo do Salvador. Mas não é nada que o Salvador pregou ou viveu. Isso aí. Ele nunca pregou ou viveu o sistema religioso. Ele foi opositor, do outro lado. Ele era contrário. Isso. Tanto que o sistema religioso matou ele, pô. Ele era adversário. Tanto é que o sistema religioso é o adversário do Salvador. É isso aí. Do tempo de Paulo, porque o mundo mudou completamente. O mundo mudou completamente. Não, mas vocês não mudaram, irmão Carlos. É esse que é o detalhe. Culto divino, santuário terrestre, oráculo. Mas o que, amado? Práticas litúrgicas. É prática litúrgica. Culto divino prática litúrgica. Culto divino, santuário terrestre e sacerdócio. Vamos dizer assim, como você fala, isso, o que não mudou é o principal, é o feijão com arroz. Aí as pitadas que foram sendo acrescentadas ao longo dos tempos, como o irmão diz... Só piorou, mas acrescentou muita coisa. Mas o que não mudou que a gente diz é prática de culto divino. Tinha naquela época? Tinha. Tem hoje? Tem. Mudou? Não. Prática de sacerdócio. Um homem entre o Criador e o homem de forma efetiva e real. Existia? Sim. Existe hoje? Sim. Então não mudou. Não mudou. Agora, santuário terrestre, um lugar que o cara tem que ir para buscar Deus. Tinha. Existia? Sim. Hoje existe? Sim. Então não mudou. Não mudou. Então falar de uma coisa é uma coisa, falar de outra é outra. Vamos falar de convívio social? Vamos falar. Sim. Naquela época existia um convívio social diferenciado. Devido à cultura, à tecnologia, devido à própria religião, devido a muita coisa. Aspectos que influenciavam o cotidiano das pessoas. Isso tem a ver o que com o Criador? Nada. Nada. Não está se falando disso aqui. Não. Mas é o que o equívoco que os irmãos entram e quando se enfia no sistema religioso e agora passa a defender, como é o caso do irmão Carlos. É um equívoco criado e agora os caras defendem o equívoco. Começa a colocar tudo no mesmo balaio, aí não separa o que é espiritual, religioso, o que é prática física, de pessoas para pessoas. Humana, comum, social. Comum, então aí complica quem está realmente dentro, mas quem está fora... Não, aí você só complica porque você está tão fora que você não consegue nem mais entender o que eles estão falando. Eu ia chegar aí, me complicou por conta disso. Você está tão fora, ausente disso, que você não consegue mais retroagir e adentrar de novo na caixinha de fósforo para ouvir o que eles estão falando e compreender de verdade. Irmão Carlos, não faz eu passar por essas dificuldades não, meu amado. Eu tenho que parar tudo para poder, entendeu? Reorganizar na mente das pessoas que estão assistindo. Mas é para isso mesmo, porque a análise dos vídeos que a gente faz, não só do irmão, mas de todos os outros, são para pessoas que estão acessando a internet e não tem conhecimento nenhum do que está acontecendo e acessa e assiste, né? Para ter uma visão, para analisar e para evangélicos e não evangélicos também. Vamos para a próxima, amadinha. Sim.